Nós temos estado a estudar o livro de Neemias e hoje relataremos a chegada de Neemias a Jerusalém. O que é que este homem contemplou com os seus olhos? O que é que ele encontrou? Como é que ele viu a obra gigantesca que tinha à sua frente? Como é que ele se vai comportar depois de ver a cidade dos seus antepassados em escombros? É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas antes oraremos para lermos o texto bíblico. Senhor Deus, dá-nos sabedoria agora para compreender a Tua palavra, Senhor, e que seja o Teu Santo Espírito a falar connosco hoje. Pois é só isso que nós queremos. É só isso que nós queremos. Dá-nos sabedoria para ouvirmos, compreendermos e aceitarmos o que Tu tens para nos dizer. Em Cristo nós oramos. Amém. Capítulo 2, vamos continuar onde o João ficou a semana passada. Versículo 11 do capítulo 2. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos de homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Uronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos, vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Como vimos na semana passada, com o João, era a terceira embaixada, o terceiro grupo que saía da Babilónia, na altura já sob domínio persa, rumo a Jerusalém. O objetivo deste grupo era simples, era reconstruir a cidade, começando pelos muros de Jerusalém. Mas tal só seria possível se acontecesse um milagre. O que aconteceu? Ataxerxes, o rei do Império Medo-Persa, anos antes, tinha embargado as obras da reconstrução da cidade de Jerusalém. Tinha recebido uma carta dos líderes samaritanos a dizer que a intenção do povo era levantar a cidade e, quando a cidade tivesse erguida, rebelar-se contra o rei, e
Artaxerxes então decidiu embargar a obra. E uma lei dos medos e persas não seria revogável. Então estamos aqui num cenário muito complicado. Como já vimos, o Senhor então tocou no coração de Neemias. O seu irmão, Hanani, vai à corte onde vivia Neemias e Neemias pergunta-lhe o que é que estava a passar em Jerusalém. E as novidades foram terríveis. E como já vimos para trás, Neemias ficou em estado de choque. Ele chorou, ele orou, ele jejuou. Durante 4 meses levou o problema ao Senhor. É então que ele, em conversa com o imperador ou com o rei, como queiram, tem a permissão de ir a Jerusalém reconstruir os muros. Então, este grupo que vai com Neemias, eles vão fazer aquilo que anos antes o rei tinha proibido de fazer. A oração de Neemias não convenceu Deus a reconstruir os muros, mas a oração de Neemias foi ao encontro da vontade de Deus. Como disse o João a semana passada, o que é que foi o João? Nós não convencemos Deus, certo? Nós podemos é concordar com Deus. As nossas orações não forçam Deus. Ponto muito, nós entramos em sintonia com Deus para que Deus faça a sua vontade. Deus não precisa de ser convencido, Deus não precisa de ser constrangido a abençoar-nos. Mas, perante o problema, Neemias, na dependência do Senhor, colocou-se em oração e Deus tocou o coração de Artaxerxes, porque estava na hora de os muros da cidade serem levantados. Então, todo o processo, as notícias recebidas por Neemias, o impacto que essas notícias tiveram no coração deste copeiro do rei, os 4 meses de oração, a conversa com o rei, a provisão para a construção, porque o rei deu cartas de trânsito e deu cartas para que os recursos fossem levantados, fossem custeados pelo império. Tudo isso, a permissão de ele ir a Jerusalém, tudo isto está debaixo da soberania de Deus, da provisão de Deus. Como ouvimos a semana passada, foi assim que Neemias compreendeu. A mão de Deus estava com ele. Fazer parte do projeto de Deus, fazer parte da missão de Deus, colocou a Neemias decisões. Este homem, que foi tocado pelas necessidades, é bom lembrar que ele abdicou da sua vida confortável, do seu status, do seu prazer, de uma vida de luxo na corte do rei mais poderoso da terra. Implicou ele decidir fazer a viagem de 1500 quilómetros, de dormir em tendas, para chegar a uma terra que cheirava a cinza e reconstruí-la. Vamos ver então o que aconteceu ao pormenor. Versículo 11. Neemias chegou a Jerusalém, e a viagem terá sido muito cansativa, e ele repousou durante 3 dias. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Após isso, após esses 3 dias, então, ele sai, do versículo 12 ao versículo 16, ele sai para ver o que se passava à sua volta. Vamos ver mais uma vez. Então, à noite me levantei, e uns poucos de homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que
estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Foi este o cenário que ele encontrou. Alguém disse, uma visão sem ação não passa de um sonho. Ele tinha a visão de reconstrução, mas era chegada à altura de fazer alguma coisa. Então ele vai e faz uma avaliação. No versículo 14 diz que os escombros eram tantos que não havia lugar para a passagem do animal. Não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Literalmente, Jerusalém era um monte de lixo, de escombros. Era cinza, era destruição. Como vimos, os muros derribados significavam fraqueza. Era sinónimo de vulnerabilidade e insegurança. Sem os muros, a cidade não podia resistir aos invasores, aos inimigos, aos bandidos oportunistas, àqueles que saqueavam a cidade. Os muros significavam, digamos assim, a grande segurança do povo. Estando derribados, eles estavam sujeitos a qualquer ataque. As portas queimadas, como refere Neemias, era o sinónimo de falta de justiça, porque eram às portas da cidade que os anciãos se juntavam para julgar o povo. As portas queimadas simbolizavam a falta de lei, a falta de justiça, em que os poderosos podiam abusar dos mais fracos, em que os ladrões roubavam, pilhavam e não eram julgados, onde o mais fraco não podia ser protegido ou ressarcido do roubo que sofreu. Então a cidade era um caos. E isto traz ao povo desânimo e um sentimento de fraqueza, um sentimento de impotência. Então, o contexto era desmoralizador. Imaginem comigo, meus irmãos, este já era o terceiro grupo que vinha para a reconstrução. Mas a reconstrução já tinha começado há cerca de 90 anos. Imaginem o que seria fazer a viagem de 1500 quilómetros com as suas famílias, com o desejo de reconstruir o templo e a cidade, e, passado dezenas de anos, continuarem a viver em escombros. Ou seja, chegarem para trabalhar para a reconstrução e depois os samaritanos escrevem uma carta ao imperador, ao rei, e tudo para. E eles que viviam na Pérsia agora, na Babilónia, tinham chegado para reconstruir e viver em escombros, com as suas famílias. É frustrante isto. É frustrante. Quando nós vamos para um sítio reconstruir, nós queremos que as coisas aconteçam. E eles vieram, aqueles dois grupos vieram e continuavam na mesma. Continuavam a viver numa cidade que tinha sido queimada pelo fogo. Eu estava a pensar sobre esta cidade. Às vezes a nossa vida também pode ser assim. A nossa vida às vezes também pode ser um monte de escombros. Pode acontecer. Há momentos na nossa vida em que nós sentimos que vivemos numa vida queimada pelo fogo. Já sentiram assim? Acontece quando vêm aqueles problemas que nos sufocam, quando as nossas forças, as nossas capacidades não conseguem resolver os desafios que temos à nossa frente. Acontece quando os nossos recursos são insuficientes, quando nós lutamos e as coisas não se resolvem e nós não queremos que permaneça assim a nossa vida. Já sentiram isto? Quando a vida entra num período assim negro,
surge um sentimento de impotência, de frustração, de tristeza, às vezes de amargura e raiva. Nem sempre temos culpa disso. E as circunstâncias podem ser muitas. Pode ser um emprego que acabou, pode ser o sonho de ter um emprego que não chegou, pode ser uma relação amorosa que terminou ou não chegou a começar, pode ser a doença de um filho, pode ser os problemas na vida do nosso filho já casado, pode ser um divórcio, pode ser um projeto que nós sonhamos e que não se concretizou, uma bolsa que não recebemos, enfim. Às vezes os problemas vêm à nossa vida. Às vezes a vida traz-nos sabor a fel. Já sentiram isto? Já? Há momentos difíceis. Nós olhamos à volta e parece que está tudo de pernas para o ar, tudo ao contrário. Há momentos assim. Faz parte da nossa vida. Era assim que vivia o povo de Deus. Nada dava certo. Nada podia ser pensado com o futuro. Mesmo as colheitas. Eles trabalhavam para as cultivar e para terem o seu sustento. Vinham os povos e colhiam aquilo que eles trabalhavam. Eram gozados, desprezados pelos samaritanos. Não havia lei. A vida estava um caos. Estava um caos. E do exílio já tinham passado 120 anos. E o caos continuava na cidade de Deus. Na terra que devia manar leite e mel. E era assim que o povo estava. Versículo 16, Neemias diz: não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Interessante isto, porque ele chegou, ele dá a volta à cidade, ele vê o trabalho que tem para fazer e ele contempla toda aquela desgraça, ele não abre a boca, ele não diz absolutamente nada, apenas observa. E eu imagino Neemias a passar, sou eu a imaginar, pela cidade e a pedir a bênção de Deus para a obra que iria fazer. Há momentos assim, em que nós paramos, olhamos a desgraça à nossa volta e dizemos assim: Senhor, olha, eu não sou capaz. Eu não tenho condições de resolver. Mas tu me puseste aqui, é porque tu vais fazer. Há momentos assim, irmãos, que nós somos tão incapazes, nos resta render ao Senhor e dizer assim: olha, isto não é obra para mim, isto é obra para ti. Eu estou cá para o que tu quiseres. E era isto, como se Neemias passasse pela cidade e colocasse a cidade no altar de Deus e orasse por ela. E Senhor, esta obra é tua. E no meio daquele caos, no meio daquela desgraça toda, ele não perde a perspectiva de Deus. O povo vivia sem a perspectiva de Deus. O povo vivia sem a perspectiva da vitória de Deus. Onde estava a glória de Deus ali naquele caos? Onde estava a vitória? Onde estavam as bênçãos da terra prometida? Onde estava a prosperidade prometida por Moisés? Onde estava? Onde estava a graça de Deus abundante na vida sobre o povo? Quando se olha para o lado e nem os
os animais conseguem passar devido aos escombros que estão amontoados, às portas queimadas. Onde é que estava Deus? Onde é que estava a bênção de Deus? Às vezes sentimos assim. Às vezes a vida dá uma volta tão grande que nós... Deus, mas onde é que tu estás, Deus? Já sentiram isto? Eu já. Deus está logo ali. Mas por vezes é difícil perceber o que é que Deus está a fazer. Neemias, ele não deixou que as circunstâncias fossem maior do que o seu Deus. Ele não colocou os olhos nos problemas, nas circunstâncias. Ele continuou a olhar para o grande Deus e o fez chegar a Jerusalém. Pode acontecer connosco as circunstâncias serem tão más na nossa vida que nós somos levados a desconfiar de Deus. As circunstâncias às vezes podem ser tão complicadas na nossa vida que nos criam um medo desesperador no futuro. Mas quando nós sentimos um medo desesperador no futuro, nós já nos deixamos afetar pelas circunstâncias e já tiramos os olhos do nosso Deus. Na prática, estamos a desconfiar do amor e do cuidado de Deus. Pior, estamos a desconfiar de que Deus seja fiel à sua aliança. A aliança que nos fez seus filhos. A falta de fé, o olhar para as circunstâncias e ser cilindrado por elas, revela que nós queremos num Deus pequenino e infiel. O Deus de Neemias não era pequenino. Os irmãos vejam o versículo 5 do capítulo 1. A quem Neemias orava. E ele, quando orava, ele orava da seguinte forma. Capítulo 1, versículo 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. O Deus de Neemias era o Deus dos céus, o que estava acima das circunstâncias, o Criador. Ele era grande e temível, pois ele tinha todo o poder. Mas este Deus que tinha todo o poder, que estava acima de todas as circunstâncias, continuava a ser um Deus de aliança, de pacto, ou seja, um Deus fiel, um Deus de misericórdia, fiel à sua palavra, à sua aliança que tinha feito com o seu povo. E esse é o nosso Deus. Neemias sabia que o povo passava por aquela vergonha, por aquele opróbrio, porque tinha sido infiel, tinha sido idólatra. Israel tinha adorado outros deuses. Israel chegou a sacrificar os seus filhos, as suas crianças a Moloque, na terra que Deus lhes tinha dado como herança, como bênção. Na presença de Deus, é como se o marido ou a esposa trouxesse o amante para dentro de casa. E o resultado do exílio era a infidelidade do povo. Neemias sabia isto. E o exílio apenas foi a misericórdia de Deus, porque Deus queria que o povo compreendesse que a melhor forma de viver era em aliança, em fidelidade ao Senhor. Deus queria que o povo compreendesse que não podia viver longe do seu Deus, que a vida melhor, que a vida abundante, que a vida na terra que emanava leite e mel era produto da fidelidade de Deus, da graça concedida. Era o resultado de uma vida de aliança com o Senhor Deus. Foi por isso que eles foram para o exílio e lá ficaram 70 anos. Quando Neemias estava de volta à terra, chegou à terra dos seus pais. Observou, descansou, observou
e estava na hora de agir. Mas ele também sabia que aquela obra teria de ser feita por todos. Então, no versículo 17, ele fala com o povo. Depois do silêncio, chegou a hora de falar. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Olhai à vossa volta. Estáis vendo onde nós nos encontramos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. Os planos de Neemias não estão baseados nas circunstâncias que os seus olhos veem. Os planos de Neemias estão assentes no Deus que ele conhece, naquilo que ele sabe que Deus pode fazer. Ele sabia que se o povo fosse fiel, seria abençoado pelo Senhor. Os planos de Neemias foram pensados na intimidade com Deus. São fruto de oração. São fruto de revelação de Deus. Ou melhor, os planos de Neemias são os planos do próprio Deus. Estar ali em Jerusalém era um milagre. E foi isso que Neemias partilhou com o seu povo. Depois de os fazer ver as circunstâncias vergonhosas em que o povo vivia, ele fala com o povo e diz no versículo 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Neemias partilha com o povo os planos de Deus. Partilha que a mão de Deus estava com ele e que o facto de ele estar em Jerusalém com carta de permissão, com os livros de trânsito para passar em todas as províncias e com os recursos necessários para a reconstrução, ele diz ao povo: olha, isto não é obra minha, isto não é obra de vossa, isto é obra de Deus. É boa obra. Olha, Deus tem sido comigo. Vede o que está a acontecer. Aquele que embargou a obra me enviou com todos os recursos necessários para que nós edifiquemos a nossa cidade. Vejam o milagre. Vejam Deus nisto. Ele estava ali custeado com os recursos daquele que anteriormente tinha mandado parar a obra. Neemias contou-lhes que Deus escolheu a ele de ser o homem de confiança de Artaxerxes. O povo compreende a vontade de Deus. O povo tira os olhos das cinzas, levanta a cabeça para olhar o grande Deus e arregaça as mangas para trabalhar. É hora de depender de Deus, é hora de unir forças, é hora de trabalhar para a glória do Senhor Deus. Veja o que diz no final do 18: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Por outras palavras, em português, arregaçaram as mangas. Agora compreendemos. E é o papel do líder: tirar o povo da visão do dia a dia, das circunstâncias, e apontar o caminho para Deus. E quando o povo compreende que a obra é boa, que é a boa obra de Deus, o povo tem confiança e vamos lá trabalhar. Disponhamos-nos e edifiquemos, fortaleceram as mãos para a boa obra. A boa obra, eu gosto muito desta expressão. O povo não tinha sido só impedido de construir a boa obra por causa dos samaritanos. Se nós lermos o livro de Esdras, nós vamos compreender melhor. A verdade é que aqueles grupos, quando vieram para Jerusalém,
para reconstruir a cidade, o templo e a cidade. Quando eles chegaram, eles viram o estado em que a cidade estava. E a preocupação deles, primeira, não foi reconstruir o templo do Senhor, nem cumprir a missão que estavam destinados a cumprir. Se nós olharmos o texto, nós vamos ver que a grande preocupação deles, ou melhor, a primeira preocupação deles, foi reconstruir as suas casas. Foi reconstruir a sua vida. Traduzindo isto, quando chegaram à terra, eles colocaram-se em primeiro lugar e colocaram o Senhor em segundo. E Deus mostrou-lhes que eles continuariam a viver em escombros, apesar de estarem na terra prometida, porque não o colocaram em primeiro lugar. Paulo, aos Filipenses, tem uma oração no capítulo 1, ele diz assim: eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Depois ele diz, para aprovardes as coisas excelentes. Por outras palavras, para aprovardes a boa obra. A obra era excelente, porque ela era o plano de Deus. A boa obra trazia a bênção de Deus para o seu povo. Agora, passado todos estes anos desperdiçados, o povo, com Neemias, estava focado no Deus dos céus, no grande e temível Deus, e estava pronto para obedecer ao que o Senhor pretendia das suas vidas. Mas, quando pensamos que tudo vai bem, acontece sempre a provação. É sempre assim. É sempre assim. Quando o povo busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando um homem ou uma mulher, quando uma família, quando uma igreja, quando um povo coloca Deus em primeiro lugar, imediatamente sofrerá oposição. Quando o povo decide viver na dependência de Deus, vai sofrer oposição. É certo que ao fazê-lo viverá de uma forma abundante, colherá o fruto de estar em fidelidade ao Senhor. E isso é bênção. E não existe vida melhor do que nós estarmos em fidelidade com o nosso Deus. Mas também é certo que quando decidimos pagar o preço de sermos fiéis ao Senhor, de o colocar em primeiro lugar, vamos ter oposição. Já sentiram isto? Já? Versículo 19. Porém, depois deles arregaçarem as mangas, há um porém. Versículo 19. Porém, Sambalate era o governador da Samaria. Tobias era um homem da nobreza dos Amonitas. E Gesem, tudo indica pela arqueologia que seria o rei de Quedar. Ou seja, versículo 19. Porém, Sambalate, o Uronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Estes três homens cercavam Jerusalém. Era como se Jerusalém estivesse numa amarra de forças por todos os lados. Eles circundavam a cidade e eles eram opositores ao povo de Deus, à vontade do Senhor para o seu povo. A oposição era tremenda. Eles zombaram, fizeram pouco, gozaram. Ainda hoje o inimigo continua a fazer isso. Uma das armas que o inimigo tem para nos amarrar é gozar. É gozar, não é? É fazer pouco da nossa fé.
é achar que nós somos assim uma espécie rara, não é? Que temos ideias muito diferentes e descontextualizadas e obsoletas, e por vezes os crentes até têm vergonha de dizer aquilo que pensam. É uma estratégia. E o inimigo usou essa estratégia, zombar, gozar, para que eles pudessem parar a obra. E eles continuaram e desprezaram, ou seja, humilharam-nos, trataram-nos como lixo e acusaram-nos, disseram assim: olha, quereis rebelar-vos, quereis que enviemos uma nova carta para o rei, para que a obra seja novamente embargada, quereis que nós façamos queixa vossa do que vocês estão a fazer, quereis isso? Eles sentiam-se apertados, mas há uma diferença agora. É que eles não olhavam as circunstâncias. E eles tinham colocado o seu coração na obra de Deus. E o Deus que eles estavam a servir agora era o grande Deus, o Deus dos céus, o grande e temível Deus. O Deus que Neemias adorava, a quem Neemias orava. E Neemias responde-lhes assim: olha, eu tenho uma carta do rei que permite isto. Foi isto que ele disse? Ele diz: olha, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Não havia tempo a perder. Não havia voz mais alta do que a do seu Deus. Não havia poder mais forte do que o seu Deus. Não havia medo. À semelhança de Moisés, que marchou na direção do Mar Vermelho. À semelhança de Josué, que circundou as muralhas de Jericó. À semelhança de Davi, que enfrentou Golias. À semelhança de todos aqueles que confiam no poder de Deus e que esperam o milagre. Ele respondeu-lhes: olha, o Deus do céu nos dará bom êxito. A luta é de Deus. E disse mais: nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. E disse-lhes mais: vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aquela terra tinha sido dada ao povo de Deus. Por outras palavras, Paulo disse o mesmo: se Deus é por nós, quem será? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é a confiança daqueles que carregam em si a fé num Deus maior. Então, nós podemos aprender com Neemias a sonhar os sonhos de Deus, a entrar nos planos de Deus, a fazer a boa obra. Nós aprendemos com Neemias a não olharmos para o caos, ou melhor, a não nos deixarmos vencer pelo caos que por vezes chega à nossa vida. Com Neemias, nós aprendemos a olhar para um Deus maior que tem todo o poder, um Deus de aliança que nos fez seus filhos. Um Deus que nos prometeu ser connosco todos os dias, até ao fim dos séculos. Qual é a obra de Deus para si? Qual é a boa obra de Deus para o irmão? Qual é o plano bonito que Deus quer que o irmão faça? Em casa, na igreja, no emprego, no ministério que abraçou? O que é que Deus deseja de si? E esses planos estão a ser vividos com fé num Deus que tem todo o poder, ou têm sido vividos com base nas circunstâncias do dia a dia? O seu Deus é um Deus tremendo ou é um Deus pequenino? Tenho estado a meditar na vida deste homem e tenho dito ao meu Deus: Senhor,
aumenta a minha fé. Faz-me viver o dia a dia com os olhos em Ti e na Tua grandeza e no Teu poder. E não deixes que os meus dias sejam cunhados, marcados ou frustrados pelas circunstâncias e pela oposição, pelo inimigo. Tenho pedido ao Senhor que me ajude a crescer. À semelhança de Neemias. E este é o meu desafio também para todos vós. Curvar as nossas cabeças, vamos orar assim. Às vezes, Senhor, às vezes somos Pedros e apesar de terem caminhado por cima de águas, nos assustamos com as tempestades da vida. E afundamos na nossa fé. Também é verdade, Senhor, que Tu nos tens puxado sempre para si. Tens tido a paciência e o amor para nos conduzir nesta caminhada de fé, de aliança contigo. Nós temos vivido. Senhor Deus, nós, como crentes que somos, como famílias que somos, como igreja Tua, como membros de uma sociedade que Te colocou de parte, nós Te pedimos, Senhor, bem cedo, quando acordarmos, Senhor, possamos confiar a nossa vida a Ti. E quando nos deitarmos, Senhor, possamos Te agradecer por tudo o que Tu fizeste. Ajuda-nos durante o dia, Senhor, a viver com os olhos no céu, a dar testemunho do poderoso Deus que Tu és, a viver na Tua dependência. E a ajudar outros a tirar os olhos das cinzas, dos escombros e a olhar para Ti. Senhor Deus, nós como igreja queremos fazer a boa obra. Queremos fazer a boa obra, Senhor. Nós queremos cumprir os planos que Tu tens para nós. Por isso nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Usa-nos. Pois é isso que nós desejamos. Que Tu continues a fazer a boa obra em nós e através de nós. Apesar de nós. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.